saber qual é o nome do Pai. No nome do Filho, mas qual é o nome do Filho? E em nome do Espírito Santo, mas qual é o nome do Espírito Santo? Nós sabemos muito bem, e você também sabe, que Pai não é nome. Quando há uma aglomeração de pessoas e uma criança chega e diz: Pai, todos os que têm filho olham. Qual Pai? Em nome do Pai, mas qual é o nome desse Pai? Em nome do Filho, mas qual é o nome desse Filho? E nós sabemos, a Bíblia mostra que Jesus Cristo é o nome revelado de Deus, porque lá no Antigo Testamento as Escrituras não permitiam que o povo conhecesse o nome de Deus. Manoá, quando encontrou com o Senhor, falou: qual é o seu nome? E ele disse: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O nome é maravilhoso. Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim que a virgem conceberá, dará à luz um filho. E esse filho é Jesus. E ele diz assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, príncipe da paz. Você quer paz? Ele é o príncipe da paz. Você quer a eternidade? Ele é o Pai da eternidade. Você quer salvação? Ele é o Salvador. E portanto ele diz para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em Jerusalém, quando Deus derramou o seu poder de uma forma gloriosa, extraordinária, maravilhosa, sobre a sua igreja, Pedro tomou a palavra para orientar aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Talvez você que me ouve ou me assiste nesta tarde tenha se arrependido dos seus pecados, tenha reconhecido que o seu caminho não estava levando-o para a eternidade, para a salvação. Talvez você tenha cansado do mundo, do pecado, dos vícios, da malignidade ou da mentira, ou da carnalidade, ou mesmo da materialidade, da frieza espiritual que assola a humanidade, e o vazio do seu coração tenha feito com que você corra para encontrar salvação e descanso para a sua alma no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Se esse é o seu caso, que Deus lhe abençoe a cada dia. Mas saiba, meu amigo, que aqui o Senhor diz para batizar no nome. Portanto, lá em Atos 2, no versículo 38, quando Deus derramou o poder, ele também deu revelação, porque o Espírito Santo revela a sua palavra para o seu povo. E Pedro então diz aqui para aqueles que se arrependiam, e disse-lhes Pedro, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguém disse assim: mas se Pedro errou, eu também vou errar? Se houvesse possibilidade de Pedro estar errado, qual a garantia dessas pessoas que estão com a Bíblia na mão? Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele não errou, ele só recebeu a revelação gloriosa daquilo que Cristo orientou em Mateus 28:19, sabendo que Jesus é o nome do Pai, do Filho e que ele é o Espírito Santo. E portanto também em Atos 4, no versículo 12, confira, o apóstolo diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém deve ser salvo por outro nome, porque não há outro nome dado. E eu vejo as pessoas pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a cura, anunciando a solução do problema, a prosperidade e anunciando tantas coisas. Mas o principal é se arrepender, morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz de Cristo, segui-lo até o Calvário, morrer com ele no Calvário. Isto é negar-se a si mesmo, ser sepultado com ele, como diz Paulo, nas águas do batismo, ressuscitando nova criatura para viver uma vida cheia da novidade do Espírito Santo. E essa vida cheia de novidade do Espírito Santo exige esse batismo bendito e glorioso. E aqui o apóstolo orienta que nenhum outro nome há dado. Veja Atos 8, no capítulo
8 de Atos, no versículo 16. Ele diz assim: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, falando do Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. A igreja do primeiro século só batizava no nome do Senhor Jesus. A igreja do século 21 continua batizando só no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado é o seu nome. E você precisa invocar o nome do Senhor. Nesse mundo tão conturbado, o apóstolo, ou melhor, o profeta, disse assim: mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo escreve na sua carta dizendo: como invocarão aqueles que ele não conhece? E como conhecerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas Deus nos tem enviado para lhe dizer nesta tarde, para que você se levante, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida e receba este nome que dá poder e dá vitória. Leia ainda Atos capítulo 10, no versículo 47, 48. Diz a palavra do Senhor: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pedro, porque eles receberam o Espírito Santo. Talvez seja o seu caso. Você já tenha recebido o Espírito Santo, porque Deus é tão maravilhoso assim. E aí, diz aqui, mandou que fossem batizados no nome do Senhor. No nome do Senhor. Leia comigo, por favor, Atos capítulo 19. E se você quiser a cópia da fita, pode nos solicitar, que nós enviaremos para que você possa examinar, caso não tenha tido possibilidade de anotar. Mas leia Atos 19, o versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E diz o versículo 7, e estes eram ao todo uns 12 varões. Paulo chegou e anunciou para eles o batismo no nome de Jesus. E eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Mas João não invocou nenhum nome sobre eles. Portanto, o batismo apostólico, bíblico para a igreja do Novo Testamento, não é o batismo de João, que não invoca nenhum nome, ou aquele que invoca vários títulos e nenhum nome é invocado. O batismo é este que Paulo disse para eles, orientando-os, e diz: eram ao todo aqueles que estavam ali, porque alguém quer torcer e dizer assim: não, alguns não eram batizados e foram. Não, todos, ao todos, os que tinham recebido o batismo de João e os que ainda não tinham recebido nenhum batismo, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Veja Atos, no capítulo 22, ainda a palavra do Senhor continua falando. E agora, no capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Querido irmão e amigo, por que você ainda espera? O que lhe impede? Por que você ainda se detém em algumas coisas em que você está preso? Por que você não se levanta e invoque o nome do Senhor na sua vida? Faça isto. Tome a sua decisão de ter o nome do Senhor na sua vida, porque este nome é que tem poder. Tem tido poder na sua vida. Você tem testemunhado que recebeu cura, que recebeu libertação, que recebeu paz de Jesus. Então receba o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, no dia de amanhã, permitindo o Senhor, estaremos nas margens do rio, para sepultar novos irmãos que invocarão o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Nome bom, doce a fé, que você pode levar aonde você for, e ele é a arma poderosa para você se defender do inimigo e ter vitória. Esteja conosco e o Senhor Jesus Cristo lhe abençoará. Amém.
Querido irmão e amigo, eu quero orar com você, orar em seu favor e em favor do seu lar. Mas eu quero pedir, sobretudo, que você confie neste nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entregue a sua ansiedade, os seus cuidados, suas dúvidas, suas interrogações. Coloque tudo diante do Senhor Jesus. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua sinceridade. Ele conhece o seu desejo de ser feliz na eternidade. Ele conhece o seu assentar, o seu levantar, o seu entrar, o seu sair. Nada está oculto ao Senhor. E Ele sabe do desejo do seu coração. Ele sabe da sua luta para vencer as dificuldades. E a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor estão estendidas, seus ouvidos abertos. E, portanto, você pode ser abençoado agora.